Fala, povo de Deus, 39º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 39, e hoje voltamos para a história de José, né? Em uma parte muito famosa, onde ele está ali na casa de Potifar, e ele vai ter que negar a proposta da mulher de Potifar, amém? Para que ele possa viver as promessas de Deus. Nós já começamos esse vídeo perguntando, e aí? Vai viver de proposta ou vai viver de promessa? Antes da promessa chegar, Satanás chegará com uma proposta. E aí? Vai viver a promessa de Deus ou vai aceitar as fracas propostas de Satanás? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Se comprou, está fazendo dele do que? Escravo. O Senhor estava com José, é escravo, mas está com Deus. Está sendo vendido, mas está com Deus. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, quem prosperou? José. Por quê? Porque Deus estava com ele. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Então preste atenção. Quem é que carrega a prosperidade? José. Quem é que é próspero? José. Quem é que prosperou de fato? José. Mas a Bíblia está falando que quando Potifar viu que ele também estava prosperando por causa de José, o colocou como administrador da sua casa. José carrega a unção da prosperidade. E agora o poderoso Potifar está prosperando, está enriquecendo por conta do pobre escravo. José é escravo, mas carrega a unção da prosperidade. A sua circunstância atual não define quem você é. O seu momento não define o que você carrega. Pode até estar sendo escravo, mas é próspero. Pode até estar sendo escravo, mas é livre em Deus. A sua circunstância atual não define quem você é e não define quem você carrega. E existem pessoas que ainda não estão percebendo, mas que só são abençoadas porque você está ao redor delas. Mas chegará o dia em que o próprio Potifar vai perceber que sem você ele não prospera. Sem você ele não enriquece. Sem você a vida dele não avança. Mas você sabe que não é por causa de você, mas é por causa daquilo que você carrega. E você carrega uma unção, e você carrega uma promessa, e você carrega a presença do próprio Deus. Você sabe, José, que você prospera porque Deus está com você. Versículo 5. Desde que deixou José cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. E assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era tão abençoado que rapidamente ele passou a cuidar de tudo da casa de Potifar. Deus o está preparando. Como ele vai governar o Egito, se ele não governa uma casa? É necessário ele passar pela casa de Potifar. É necessário que ele fique no comando daquela casa para que depois ele seja apto para governar o Egito. A fase que você está vivendo se chama preparação. Por melhor ou por pior que esteja sendo, Deus está te preparando para o governo. Mas lembre-se, a casa não é sua. Nada ali é seu. Você é apenas um mordomo, José. Por que você está falando isso? E José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e a convidá-lo. Venha e deite-se comigo.
Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados? Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque você é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. José é mordomo. Ele cuida da casa, mas a casa não é dele. Ele cuida até da mulher de Potifar, mas a mulher não é dele. Você precisa entender o que é seu e o que não é. E não toque naquilo que não é seu. Seja mulher, seja homem, seja dinheiro, seja ministério. Cuidado. Nós somos mordomos de Deus. Essa vida aqui não é minha, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Paulo declarou em Gálatas 2:20. E um dia eu vou ter que prestar conta da minha própria vida para Deus. Por quê? Porque a vida não é minha, a vida é dele. Eu sou só um mordomo. E quando eu me ver diante do juízo de Deus, do julgamento de Deus, eu terei que prestar conta por cada ato da minha vida. Por quê? Porque a vida não é minha, a vida é dele. Eu sou só um mordomo. José entendeu isso. E por isso ele não toca na mulher de Potifar, porque a mulher não é dele. Ele é só um mordomo. E a mulher insiste dia após dia: vem, se deita comigo, vem ter relações comigo, vai ser bom, vai ser gostoso. E José fala: como eu posso cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Potifar não estava vendo, os outros funcionários não estavam vendo, mas José sabia que o Senhor estava vendo. Não adianta você pensar que as pessoas não estão vendo e fazer o que é errado, porque as pessoas podem não ver, mas Deus está vendo. Você pode enganar o seu marido, mas você não engana Deus. Você pode enganar a sua esposa, mas você não engana Deus. Você pode enganar os seus filhos, mas você não engana Deus. Você pode enganar o seu pastor, mas a Deus você não engana. E o pior de todos, você pode enganar a si mesmo, mas a Deus você não engana. Proposta ou promessa? Lembra da canção do Thales Roberto? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia o pecado vai bater aí, na porta do teu coração. As promessas vão bater na porta do teu coração. Por isso que Jesus falou: negue a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me todos os dias. O caminho da promessa não é fácil. Não é. Satanás vai falar: pega uma proposta, pega um atalho. Para por aqui, já tá bom, José. Você foi vendido pelos seus irmãos, você está na casa de Potifar, deita com a mulher dele, fica aí o resto da vida. E Deus fala: não, José, não faz isso não. A mulher não é tua, eu vou te dar a tua mulher. A casa não é tua, eu vou te dar a tua casa. Eu vou dar para você aquilo que vai ser seu, não precisa pegar o que é dos outros. Deus está falando com alguém aqui. Não precisa querer o que é dos outros, Deus vai te dar o que é seu. Não precisa invejar o carro do outro, Deus vai te dar o seu. Não precisa invejar as roupas do outro, Deus vai te dar as suas próprias roupas. Não precisa invejar o ministério do outro, Deus vai te dar o seu ministério, há uma unção especial para você. Não precisa invejar a família de alguém, Deus vai te dar a sua família. A empresa da outra pessoa, não precisa invejar, Deus vai te dar a sua. À medida que você negar as propostas de Satanás e permanecer em santidade. Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-la: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A roupa naquela época era como um vestido, até mesmo a do homem. Existia esse buraco, esse, e o resto era vestido.
Como é que a roupa parou na mão da mulher? A mulher tirou de José. Ou José tirou. Não tem uma terceira opção. Sabe o que eu estou querendo dizer? José ou tirou a roupa ou permitiu que a mulher tirasse. Por um momento, ele quase se deitou com ela? Acredito que sim. Porque carne não se converte, hormônio não se converte. Os seus desejos, provavelmente você não vai parar de ter. Tá entendendo? Você vai continuar, José. José tinha o desejo de se deitar com ela. Você acha que não? Você acha que nunca passou um desejo na mente humana de José? Então, viver em santidade não é não ter desejos. Viver em santidade é, mesmo tendo desejos, escolher fazer a vontade de Deus. É mesmo querendo fazer o que eu não devo, eu negar a mim mesmo. É isso que é negar a si mesmo. É querer fazer o errado, mas é escolher fazer o certo. Essa é a verdadeira santidade. Tem gente se martirizando porque está desejando o que é errado. Não se martirize. Desejar o que é errado é normal. A nossa carne está inclinada ao pecado. O que não pode ser normal é viver no pecado, porque a Bíblia diz em 1 João que o que vive na prática do pecado é filho de Satanás. Então eu não vivo na prática do pecado, mas a minha carne se inclina para o pecado. O que eu faço então? Eu mortifico a minha carne dia após dia. Como que eu faço isso, Vitor? Eu mortifico a minha carne, eu enfraqueço a minha carne, orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, estando na igreja e o principal, jejuando. Quando eu jejuo, eu mato a minha carne e fortaleço o meu espírito. Eu acredito que José era um homem que jejuava, porque a carne dele gritou naquele momento, a ponto dele tirar as suas roupas. Mas dentro de si o espírito dele gritou ainda mais alto: não faça isso, José. E quando ela viu, mas ele fugiu da casa, deixando uma de suas mãos. E quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado uma de suas mãos, chamou os empregados e disse: vejam, este homem hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me viu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegou a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. José fugiu, porque o Espírito dele gritou: não faça isso, José. Porque o Espírito Santo gritou nos seus ouvidos: filho, não peque. E José foge para se manter em santidade. Isso é santidade. É mesmo desejando o mal, não fazer. Tá com vontade de fazer o que não deve? Não faça. Escolha viver em santidade. Deus te ajudará. A graça de Deus te capacita a vencer o mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios: não sobreveio sobre vocês tentação que não pudesse suportar. A sua tentação, eu não sei qual é, mas eu sei que em Deus você pode suportá-la. Em Deus você pode vencê-la. Com Deus é possível não pecar, José. Mas e agora? O que vai acontecer? A mulher mente. Porque Satanás é assim. Quando ele não consegue te derrubar no pecado, ele começa a inventar histórias para os outros dizendo que te derrubou. Tentou derrubar José na fornicação, porque ele não é casado e sexo fora do casamento é pecado, fornicação. E tentou derrubar José no adultério, se deitar com uma mulher que não é dele, outro pecado. Tentou derrubar ele em 2 pecados, fornicação e adultério. Não conseguiu. E aí ele usa a boca da mulher para falar o quê? Que José tentou estuprá-la. Porque Satanás é sujo.
quando ele não consegue te derrubar num pecado, ele mente falando que te derrubou em outro, ainda maior. O que é pior, fornicação ou estupro? Adultério ou estupro? Estupro. Tanto é que esse é caso de prisão. E é por isso que José vai ser preso. Isso da cadeia. Mas José, mais vale aos olhos dos homens, a boca dos homens ser difamado, mas aos olhos de Deus estar andando em santidade, do que viver uma vida promíscua, escondida, se deitando com a mulher de Potifar e ninguém sabendo, mas aos olhos de Deus estar em pecado. Gálatas 1:10. Eu não procuro agradar os homens, eu procuro agradar a Deus. E quando o Senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E eu imagino que José deve ter tomado uma surra aqui também, né? Mexer, entre aspas, com a mulher do cara, deve ter apanhado também. E José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. José, é melhor estar na prisão com Deus do que na casa de Potifar sem ele. O que você prefere? Casa de Potifar com a mulher de Potifar ou prisão com Deus? E Deus o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Na casa do seu pai ele se destaca, na casa de Potifar ele se destaca, na prisão ele se destaca. Governou na casa de Potifar, governou na prisão. José, você vai ter que aprender sobre o sistema carcerário para que você possa ser governador. O seu momento atual não define quem você é. O seu momento atual não define o que você carrega. O seu momento atual se chama preparação para você chegar aonde Deus te prometeu. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Na casa de Potifar, Potifar não se preocupa. Na prisão, o carcereiro-chefe não se preocupa. No governo do Egito, o faraó não vai se preocupar. José é bom demais. Por quê? Porque Deus está com ele. Alai, tchompe, aflá, suí, canta, lagaia. Aonde você chegar, José, as pessoas não vão ter que se preocupar, porque o seu trabalho é feito com tanta excelência, você se destaca tanto, que não tem com que se preocupar. Em ti estão as respostas, em ti está a solução, porque em ti está Deus. É difícil, José. Os irmãos mentiram, a mulher de Potifar mentiu. Agora você está na prisão, José. Meu Deus! Mas descansa o coração, José. O próximo passo é o palácio. Os irmãos já tomaram a sua túnica. A mulher de Potifar agora tomou a sua túnica também. Mas tem uma terceira túnica de governador, José, e essa ninguém vai te tomar. Fique tranquilo, a maior parte do processo já foi. O fim está chegando e a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que o final é melhor do que o começo. Vai valer a pena. A primeira túnica já foi, a segunda também, a terceira está vindo e essa ninguém toma. Essa ninguém toma, José. A terceira, número 3. Jesus ressuscitou no terceiro dia e agora a sua vida ninguém toma. José teve a terceira túnica e essa ninguém toma. Eu quero profetizar que o terceiro dia, que o domingo está chegando na sua vida. Jesus morreu na sexta, sábado, domingo ele ressuscitou, o domingo está chegando. A terceira túnica está chegando. O governo está chegando. Fica firme, José. Só faz um favor para si mesmo e para Deus. Não peque. Não peque. Porque o nível da sua vitória está diretamente conectado
com o nível da sua santidade. Eu vou te dizer uma coisa, não existe um testemunho verdadeiro de alguém que sobe no altar de Deus, pega um microfone e fala: eu estava vivendo tudo errado, estava vivendo no pecado, prostituição, usando droga, cachaça, mentindo, roubando, e Deus me abençoou de forma poderosa. Isso não existe, porque esse testemunho não glorifica a Deus. Então, para que você possa contar o seu testemunho, você tem que andar em santidade. Eu fui vendido pelos meus irmãos, mas eu não questionei a Deus. Eu fui seduzido pela mulher de Potifar, mas não deitei com ela. Fui caluniado, mas me mantive em santidade. Fui parar na prisão, mas não abandonei o meu Deus. Fui fiel na casa do meu pai Jacó, fui fiel na casa de Potifar, fui fiel na prisão e hoje eu continuo sendo fiel, mas no palácio. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao meu Deus. Esse testemunho existe, José. Quer contar um testemunho? Estou te dando a chave aqui, ó. Viva em santidade. Talvez algumas coisas ainda não chegaram na sua vida por falta de santidade. Vou repetir e encerro o vídeo. Quer contar um testemunho no final de 2024 e no ano de 2025? Viva em santidade. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e te espero aqui amanhã no capítulo 40.